Olá, olá, olá. Um, dois, testando o som. Narcisa fazendo sucesso tá aqui na minha live, gente. O que é isso? Vamos entrar aqui, fazer os compartilhamentos. A reposição da aula de ontem acontecerá hoje e amanhã. Hello, hello, hello. Buenas, buenas, Camila. Hello, hello, hello. Oi, Carla. Tá todo vapor? Eita, eita, Giovana. Hoje é janela, tá, gente? Que eu preciso de... Ai, obrigada. Ai, que delícia do Hatme. Oi. Eu preciso que vocês falem comigo, tá bom? Então é live só para inscritos. No máximo as pessoas vão ver vocês por, tipo, 30 segundos, sabe? Então não fiquem com vergonha. Porque... Oi, obrigado, Thaís. Porque eu vou precisar do feedback, né, de vocês. É uma live interativa. Então já vou mudar convite. Mesmo não precisa abrir câmera, tá? Mas pelo menos o áudio tem que dar certo. Hello. Se vocês quiserem Olá, boa noite. fechar a câmera para transmissão ficar menos pesada, fica tranquilo. Obrigado, Thaís, pelo Heart Me. Buonasera, Deusa. Hoje eu quero ouvir vocês, eu quero falar com vocês. Ai, meu Deus. Tô com medo se eu falar as coisas erradas, hein? Ué, mas essa é a intenção também. Então, lembrando que essa já é a aula do avançado, né? Esse aqui é o terceiro módulo. A gente entra nos métodos de tiragem. Tá, ok, Carla. Mas aí, na hora que eu perguntar, você tenta ser... Então, se você for responder por escrito, né? Responda rápido. Ou você abre rapidinho o áudio, sabe? E aí você responde e fecha o áudio de novo. Não tem problema também não, tá? A gente gosta de barulho. Inclusive, eu faço barulho quase todo Gente, dia. ignora minha cara de cansada, tá? Eu sei assim. Que hoje eu tô só o pó da viola. Hello, Everline. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Deusa. Então, hoje eu vou passar a tiragem que eu mais faço, né? A tiragem de 3 cartas. Daí eu vou trazer 2 perspectivas. E aí eu vou revelar um mistério sagrado, Everline.
está aceita, sobe, sobe, sobe. Aí eu vou revelar um mistério sagrado daquelas consultas que eu tiro 3 cartas e vocês nem sabem o que eu tô falando, mas faz sentido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou comer Então, uma você- batatinha aqui enquanto ele vai falando. Como é que é? Vou comer uma batatinha aqui enquanto ele vai falando. Essa história. Não deixa eu esquecer isso, nunca mais. Eu adoro televisão ao fundo. E, tipo, eu tô com um super fone. Não sei se você tá conseguindo ouvir, Camila. Mas eu ouço tudo. Só. Eu tirei o meu agora Ah, pra poder... bom. Que a bonita tá lá no quarto da minha mãe, terrorizando lá, por enquanto. Hello, deusa Vanessa Calheiro. Bom, Eu adoro que você chama então, sua filha de bora lá. terrorista. As tiragens, né, a parte importante dessa aula. Métodos de tiragem, eles tem métodos tradicionais e tem métodos contemporâneos. Eu acredito nas duas formas, eu acredito em criar métodos, eu acredito que método é apenas uma bengala. É igual eu começar a falar sobre astrologia e não pensar num contexto geral de que todos os astros, a todo momento, estão influenciando em algum nível, né? Então, fazer um método ou outro método depende muito das pessoas. Você já deve ter visto live em que as pessoas tiram 38 cartas para responder sim ou não, sabe? E tem gente que faz conteúdo zombando essas pessoas, mas, tipo assim, depende muito, sabe? Às vezes a pessoa, ela tá vendo toda a história, talvez aquela tiragem, tipo assim, baralho, me conte tudo que ela vai passar. E ela tá lá lendo exatamente tudo que ela vai passar no silêncio dela, sabe? E quando ela entende que a história ela tá sendo contada com empecilhos, mas empecilhos que logo depois, olha só, um empecilho que logo depois tem a solução. Então ela começa a contar uma história na cabeça dela, entendeu? Então ela pode tirar o baralho inteiro e o importante seria a última carta dizendo sim ou não. Então não julgamos métodos, porque cada método, oi bem 11, cada sistema de cartomancia tem muitos métodos. Então aqui eu vou ensinar hoje o mais simples, que é o de 3 cartas, yes. Eu vou ensinar 3 formas, tá? Primeiro, o sujeito verbo complemento, que eu gosto de chamar o storytelling, né? Que é aquele que vai contando uma historiazinha, me conta qual que a pessoa, às vezes, ela faz uma pergunta, vamos colocar, sei lá, até o final do ano eu vou conseguir um emprego. E a primeira carta no sujeito verbo complemento, o sujeito é o sujeito mesmo. Igual lá no português, na semântica, na criação da oração, o que é o sujeito? Qual que é o verbo? O que está sendo conjugado? Só que a gente traz para um plano de interpretação lúdica. Eu não estou falando de gramática. Então, eu vou utilizar o significado do que é sujeito, mas dentro do aspecto cartomancia. E daí que vem as confirmações. Por exemplo, se eu estou num jogo e eu viro uma carta na posição de sujeito e aparece um rei de espadas, eu sei também que aquela pessoa tem aquela energia. Travou? O que aconteceu? What's going on? Pra mim, nada, tá normal. Tá? Esse povo que não paga internet é foda, viu? Hello, MP. Ai, gente, o homem ligando aqui, desculpa. O cara veio fazer entrega, minha mãe falando comigo. Ai, perdão. Tranquilo, mulher. Voltei. É porque eu pensei que travou. A Carla caiu. MP, obrigado, Deus. Arrasou. A Carla caiu. A Carla caiu. Só vi ela. Pá. Então, quando sai uma carta na posição de sujeito, e de fato, dentro da semântica do tarô, a gente tem um sujeito, que é o sujeito rei de espadas, então a gente vai começando a fazer algumas caracterizações, e daí que vem a possibilidade de eu reconhecer a personalidade. Daí que, com 3 cartas, eu consigo falar muito mais, entendeu? Então, vamos lá. Se a gente faz um embaralhado e justamente traz a pergunta hipotética. Até o final do ano, eu vou conseguir um emprego? Daí você vai lá, embaralha do jeito que você quiser. Isso é para depois. Eu vou falar sobre como que faz para embaralhar, a forma eficaz de você zerar, né, as possibilidades daquilo. Às vezes você está fazendo jogo o dia inteiro e você tem que ficar zerando as possibilidades, porque senão um jogo surge outro jogo. É aquela coisa da carta não ter passado por todos os níveis antes de você redistribuir ela na mesa. Então, você vicia o seu jogo. É importante embaralhar de uma forma correta.
preocupado com a Carla, mas ela deve estar em algum rolê. Amanhã a gente vai ter reposição também, vou só continuar. Se eu embaralho perguntando até o final do ano vou conseguir um emprego, no método, 3 cartas, sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo, complemento. Então, vamos tentar fazer uma breve interpretação. Já que é uma aula avançada e vocês duas ainda estão na aula de iniciante, vocês vão pegar aí o que vocês sabem, o que vocês sentem da carta. E isso é maravilhoso, porque vai trabalhar um pouquinho de intuição. Quando você olha, Camila, para a carta da força como sujeito, uma personificação, dentro dessa questão, qual que é o sujeito da questão? O emprego. Não é? Até o final do ano eu vou conseguir um emprego, tá super claro, né? Tem um artigo indefinido, mas ainda assim o sujeito, mesmo sendo indefinido, eu sei que é o emprego, né? Então, pensando a carta força na posição de sujeito, que é o emprego, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que essa força estaria dizendo sobre o sujeito? Eu pensando assim, essa carta está representando o emprego que eu quero. Dedicação, assim, Primeira palavra. necessidade de... Primeira Espera só palavra, um pouquinho, dedicação. desculpa, É bom, Gabriel. de buenas. Eveline, uma palavra, na Meu mesma amor. explicação. Você tá ali com a pergunta Marca sua avó, ao por final do favor. ano, até o final do ano vou conseguir um emprego. E você, emprego, sai à força. Qual que é a primeira palavra que você pensa assim, em sujeito, pensando em emprego, olhando para a carta da força? Você, no sentido de você fazer, seria Então, você o sujeito, né? Além do não, emprego. o sujeito é o emprego. A pessoa, ela tá ali existindo e ela quer alguma coisa. Então eu tiro no oráculo sobre esse emprego. Ela consegue esse emprego? Então o sujeito dessa pergunta, porque não é gramática, né? Eu pego o conceito do que é sujeito, pego o conceito do que é verbo e complemento da Como se oração fosse assim, o gramatical. objetivo final da pessoa é o emprego, é isso? É o sujeito da questão. Vamos dar o exemplo. Eu tenho uma empresa, vamos deixar uma coisa um pouquinho maior. Eu tenho uma empresa e eu vou vender essa empresa. Qual que é o sujeito da questão? Eu vou conseguir vender essa empresa? Qual que é o sujeito dessa questão? Já não é mais a empresa, não sou eu, é a venda. Não, é a venda. Sim. Então, é isso. Ficou claro, Eveline? Então, Entendi. pensando que nesse jogo, eu tirei esse jogo para descobrir se até o final do ano eu vou conseguir um emprego. E aí, no meu jogo, na posição de sujeito, nesse método de 3 cartas, onde aqui é sujeito, aqui é verbo e aqui é complemento, na posição de sujeito saiu a força. A Camila disse dedicação. Para você, qual que é a primeira palavra que vem? O primeiro conceito. Acho que foco Foco. ou disciplina. Disciplina. Legal. Vamos pro verbo, que é como isso vai acontecer, não é? O verbo é a conjugação. Então, eu pego o sujeito e coloco ele em algum lugar. Eu falo, tu falas. Então, eu pego esse conceito e trago aqui para o jogo. Então, o emprego dela, para vocês, eu não vou corrigir vocês, porque não é isso, eu estou ensinando o método, tá? É tudo válido. É intuição, ok? Porque vocês nem viram essas cartas, então deixa quieto, ok? Vocês acabaram de começar a ver os arcanos maiores, né, no sábado passado, então vamos chegar lá ainda. O verbo é o que desenrola. Primeiro você falou dedicação, disciplina. Então, o sujeito, o emprego que ela quer, vai exigir dela dedicação e disciplina. É um emprego que se caracteriza numa função de dedicação e disciplina. Vai gravando isso, porque isso você tem que fazer essa ligação um pouco mais rápida. E é muito mais complexo do que isso. Não é só você ser resiliente com aquilo. Não. É o sujeito emprego, ele vai ser difícil. Eu não estou falando da pessoa. A pessoa ela tem que passar por isso, passar por cima desse conceito de disciplina para conseguir esse emprego, porque o emprego em si é disciplina.
Então vai exigir muito mais do que disciplina. Então ligado que vai ficar pesado, né? O verbo, como que ela consegue fazer isso? Quando fala imperatriz como verbo, pensando já nesse storytelling, Camila, o que você pensa que a pessoa deve ser, ter ou vibrar para conseguir com esse emprego de forma disciplinada? Assim, vou te falar da Espera, intuição mesmo. olha mais a Porque carta. Olha como que essa mulher tá nessa carta. da carta para dar força para essa carta, pelo menos o que eu sinto é que precisa ter uma mudança de não só de comportamento, mas também de pensamento. Tem que virar uma chavinha pra, Tem que né? virar uma Ou chavinha. não. Perfeito. Virar uma chave. Perfeito. É. Eveline, você. Qual que é o verbo para você? Vai. Eu acredito que se colocar em destaque, se colocar à frente das coisas, Válido também. Válido. Válido. Eu gostei um pouco. Eu ri um cadinho mais, Camila. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque essa louca do TDAH Não, eu sei, é porque a é isso. gente é mais lento, mas a louca do TDAH ela já veio aqui na frente. Essa é esperta, né, Eveline? Mas não era pra fazer isso, Eveline. Fica aqui no verbo, sabe? Mas você tá certa. As duas estão certas. Você tá vendo dentro da sua perspectiva, né? Do que você sabe pela sua experiência, Camila, o que você entende de emprego. E a Eveline tá vendo dentro da perspectiva dela. É isso. A experiência pessoal, ela sempre vai ter um quezinho ali. Fica tranquila, deusa. 2 de espadas, que é o complemento. O que é o complemento? É para onde, o que, né? Se a gente volta lá no português, o que é o complemento? Eu vou, eu bebo, é o que vem depois, né? É o que complementa, é o que dá sentido. Aqui a gente pode falar como complemento, mas em alguns casos vem até como conselho. É uma coisa que complementa de fato as outras duas. Ela quase que pode ser colocada aqui no meio e tem gente que joga assim, tá? Mas aqui a gente jogou sujeito, verbo, complemento dessa forma. Para você, Camila. Então o trabalho precisa de sujeito, compromisso que tu falaste? Como é que é? Ai, que bonita. Olha. Dedicação. Dedicação. Ela o emprego que exige dedicação precisa de uma virada de chave de quê? 2 de espadas. Vou chegar mais perto para vocês verem também. Eveline, dá uma olhada. De decisão, de escolha, de O que essa pessoa, direcionamento. Precisa. o que essa pessoa da carta não consegue fazer? Na iconografia mesmo. Ai, pra mim, eu sinto como se fosse ela não consegue fazer tomar uma decisão, não Mas o que ela consegue não consegue fazer aqui? Na carta. não consegue ver. 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 Não vamos ir muito longe, sabe? Vamos usar as Tá. bengalinhas aqui. Aham. Então, mas sim, nos 2 conceitos você tá certo, mas eu queria que você enxergasse também essa parte do ver. E você, Eveline? O seu emprego era como é que era o trabalho seu? Disciplina, Disciplina se colocar em destaque, em quê? O nas que ela tem que escolhas, se destacar para conquistar esse emprego que exige disciplina? se destacar nas decisões, Se destacar no que ela não vê. Ou no que ela se soltar a espada. Por que ela tá armada desse jeito, gente? Porque ela prefere atacar do que ver a lógica. É uma pessoa que por medo se retrai e fica naquela, eu escuto a lógica ou eu escuto meu coração que tá com medo? Entendeu?
Então, as duas estão certas no que vocês disseram. Vocês viram que a experiência de vocês traz para o mesmo resultado? Eu diria simplesmente isso. É um emprego que está difícil. Eu já ia trazer aqui para o portuguesão. Olha, está difícil, hein? Parece que você quer, mas parece que você não quer. Um emprego que é muito difícil. Será que você está investindo no emprego que você realmente consegue hoje? Se você dominar essas feras, e aí eu pego a iconografia. Se você dominar essas feras, você entende o sujeito. O trabalho precisa que você esteja plena das suas faculdades. Você não precisa estar em conflito interno. Se você estiver em conflito interno, você não vai conquistar um emprego que exige disciplina, organização. Nananana. E o conflito interno, no caso, seria o dois de espadas. Resolvido no Ou Dois de não? Espadas. Aqui, sim, é o conselho de como resolve. Porque a iconografia da carta já conta o problema. Como que eu resolvo isso? Eu desço desse pedestal, sabe? Eu vou lá, solto a espada e tiro minha venda. Ah, eu não estou presa. É a mesma história aqui trazendo que vocês ainda não viram, né? Espada. Na verdade, vocês viram espadas. Vocês viram muito espadas. 8 de espadas, que são as únicas cartas em que as pessoas estão vendadas, mas elas não estão de fato impedidas de enxergar, sabe? Então são cartas É que vocês como se a podem. pessoa tivesse ela mesma criando esse problema, é isso? É Não, como se não, fosse não, não, ela. não. Nesse ponto aqui, pode ser um ato de eu estou criando para mim mesma por conta do meu medo, sabe? Porque o Sim. arquétipo do 2, né, dentro da numerologia, a gente vai falar dessa dualidade do externo com o interno. Depois a gente vai chegar nisso, ainda mais que é uma carta de mental. Mas em ambos os casos, a gente usa a iconografia da carta também, porque a gente está aprendendo tarô de Rider-Waite. Então, antes não tinha esses desenhos. Mas eles facilitam a ideia de que antes era só espadas, né, entrelaçadas de forma bonita. Ainda você tinha que contar as espadas entrelaçadas no tarot do Rider-Waite, que era muito complicado fazer isso. E depois ainda estudar tudo por escrito. Isso aqui facilita o que a gente vê, também faz sentido com o que a carta está querendo demonstrar. Então, em ambos os casos, fala sobre prisão, né? Uma prisão totalmente mental, de eu não consigo ver o que está à frente, eu não consigo, então, aqui o conselho mais genial é a imperatriz é uma personalidade materna. Então, o verbo, ainda como o como, eu tenho que buscar ser isso. No seu caso, virar a chave, na outra, se destacar. Mas, tipo assim, e se ela não estiver pronta? Tá falando, então, na minha indecisão, eu recorro a uma jurisprudência maior do que a minha. Pode ser a mãe dela, pode ser um aconselhamento de alguém que seja uma referência feminina. Mas isso você pode ter certeza, vai ser uma referência feminina ou uma maricona muito feminina também. Mas imperatriz, nesse ponto assim de resolver o problema, né? Sempre quando aparecer arcanos maiores, vocês ficam ligados do arcano menor ali, tá? Porque geralmente está entrelaçado, né, naquela hora que vocês também viram de 78 arcanos juntos. Mas aqui o ponto é que são as únicas duas cartas que elas estão vendadas. Por quê? O que essas duas cartas falam em momentos diferentes? Eu entrei numa sinuca de bico e, infelizmente, eu fiquei cega em alguns pontos, mas ainda assim é uma escolha. Ficou confortável, sabe aquela coisa que é o melancólico, eu gosto de Isso no dois de sofrer, dormindo na espadas. cama, entendeu? Então essas cartas falam sobre isso, elas não tiram a venda, porque a tristeza e a melancolia tá tão confortável, já faz parte tanto da vida, que pode ser prejudicial, entendeu? Então, tipo, nesse caso aqui, é um pouco mais tranquilo, né? Um 2 de espadas, é onde a pessoa fica presa entre coração e mental. Essa é a dualidade do 2 de espadas, para ficar claro, tá? Mas isso vocês também vão ver na aula, no curso. Então, aqui, o que mais ou menos saiu? É um emprego difícil ou fácil dela conseguir? Vai tá fácil ou tá difícil? Difícil. É difícil. Tá. A pergunta, voltando, era: até o final do ano, vou conseguir um emprego? Eu não gosto de destruir esperanças. Nós, enquanto cartomantes, a gente não pode destruir. Mas aqui é ensino prático. Sim ou não? Mas dá pra dizer sim ou não? Tem. Dá. Dá. Então, aí no caso não. É prático. Essa pessoa não existe. Se existisse essa pessoa, a gente teria dó e falaria: olha, é possível. E aí vem essa interpretação que a gente deu. Se fosse necessário, a Mas gente o que tiraria mais define cartas. que não? O que não é a falta de preparo dela. A falta de preparo
para Entendi. conseguir um emprego que está além dos limites de controle dela. Ela está tentando controlar uma fera que ela claramente não tem controle, e isso gera situações internas de eu não acredito em mim, eu desconfio. É Você a pode. carta da força que eu não É consegui arcano interpretar maior, é direito. questão de base. Eu fico falando dessas cartas, tipo, 10, 15 minutos só delas, individualmente dentro do curso. Então, vocês vão ver que, tipo, a carta da força entra lá dentro mesmo. A pessoa, ela pode desacreditar da capacidade dela de ser o que ela é É, doutora. é como se fosse as suas férias internas, assim, tipo, são os seus medos, Como não? São suas coisas. também. Então, por isso que não precisa tirar 78 milhões de cartas se você consegue ver níveis, tá? Mas, para uma pergunta, a pergunta é, até o final do ano vou conseguir um emprego. Virou essas cartas? É uma consulente? Tá aqui, humana? Olha, é possível, mas aí você tem que fazer isso, isso e isso. Muito provável aqui eu tiraria mais cartas, tá? Eu tiraria uma segunda linha, porque é uma pergunta, se eu fosse explorar isso. Mas aqui é um não. E se fosse uma segunda linha, você tiraria quantas, assim? Eu tiraria mais 3. Só mais 3. E essas mais Para dar três um seria conselho. o Mas mesmo método, ou aí não? seria um outro método que eu vou passar hoje, que é o consciente, inconsciente e realidade. Ah, tá. Tá. Aí eu aplico outro método. Então, tipo assim, esse sujeito, verbo e complemento, tem muita gente que usa, mas tem gente que também não gosta dele. Porque ele pode ser. Eu posso alterar ele do jeito que eu quiser. Eu amo, sabe? Porque me dá liberdade de ler coisas mais profundas. Se a pessoa começar a perguntar, você já deve ter visto isso em live, eu não abro mais carta. Em live, não. É muito raro. O tanto que eu abri ali, eu vou interpretar por aquilo ali. E aí, se a pessoa começa a demonstrar ansiedade, aí eu já estou fazendo terapia PNL, gente. Não estou mais fazendo interpretação. Aí já é terapia, já é outra coisa, sabe? Porque se a pessoa, ela... Ai, mas... Eu dei a interpretação e a pessoa já vem com um mas. Já vem a falta de fé. Ali, sabe? Por que tá tirando o oráculo, então? Eu não tô te dando a verdade absoluta, eu tô te dando uma perspectiva que você não viu sozinha. Não tem que ter mas, sabe? Ou você acata, pega aquilo. Ah, deu uma interpretação ruim? Me prove o contrário, faça diferente. O não acorda a pessoa. O não é necessário. Mas tem uma pessoa, a pergunta, gente, é: vou conseguir emprego até o fim do ano, sabe? É não. Isso não vai matar a pessoa, não vai dar prejuízo psicológico para a pessoa. Mas, tipo assim, minha mãe tá desenganada do médico. O desencarno dela acontece até final do ano. Porra, aí tu não vai tratar igual um emprego, né? Aí já é uma outra história. Porque É. a cartomancia é acolhimento. Ah, mas que pergunta difícil. Oi, Maria Eduarda. Que pergunta difícil de responder, mas você vai ter E se preparo. fosse uma pergunta nesse sentido, você usaria o mesmo método? Ou mesmo. Ou mesmo. Tá. A quantidade de cartas não faz com que o método seja mais importante ou tire a importância do assunto. O que importa é você entender o que está sendo falado. Tem momentos em que eu tiro, hoje mais cedo, do 5 de espadas que apareceu lá para o nosso amigo Fernandes. Eu tirei mais cartas para não parecer que aquelas 400 moedas foi assim, uma para uma carta, sabe? Né? Mas foi respondido. Foi respondido. No 5 de espadas já foi respondido, sabe? E é incrível quando vocês perceberem que a pessoa conecta energeticamente, psiquicamente com você, você vai acessar a pessoa com antes mesmo de você abrir, você já está acessando qual que é a urgência dela, entendeu? Então, tipo, esse jogo aqui seria um não. Mas aí, se fosse colocar, vamos fazer um outro jogo, um que é mais rápido, que o povo ama, né? Joãozinho vai comer minha xota nesse final de semana? Essas eu amo. 23, Joãozinho 23. vai comer minha xota nesse final de semana? Eu vou Os chamar moderadores essa são de péssimos. Jurianadete. Jurianadete. Porque ninguém vai ter esse nome. Joãozinho, todo Joãozinho aí é um Joãozinho, né? Mas Jurianadete tá desesperada. Ela entra e fala Vamos assim: chamar de Jurandir. Jurandinho. Jurandinha. Porque é mulher, né, gente? A Jurandinha que tá perguntando, então, É. por Jurandovskis. E aí tá. Ele vai comer a chota dela nesse final de semana? É sim ou Ai, não? meu Deus.
Não. 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 Precisa abrir mais carta? Não precisa, Não. mas vamos abrir? Ó. Olha só. Ou Rapaz. eu amo quando faço isso, quando é jogo chucro, jogo vazio. O baralho trava. O baralho trava. Mas para efeitos pedagógicos funciona muito bem. Sim ou não? Não. Não. Qual que é o verbo? Por que que não vai comer ela? O que que é 9 de ouros? Basicamente é a pessoa que pensa no trabalho a longo prazo, está super entretido com a sua prosperidade. É literalmente o arquétipo que fala que a pessoa casa com o trabalho do que com uma pessoa. Então, tipo assim, por que que não vai comer ela nesse final de semana? Vai estar trabalhando. É isso. Entendeu? Vamos tentar outra. Vamos deixar essas cartas aqui do lado, para não sair elas. Que, Né? Vou poxa, ver né? se não. Vai, Só faz uma essas. pergunta, Eveline. Uma pergunta hipotética, por favor. Eu? É. Nesse Eu tenho mesmo um- sentido ou tipo qualquer coisa? Qualquer coisa. Meu Hot Wheels vai chegar essa semana? É pergunta quebrada, né? Você não tem um Hot Wheels. Vamos ver. Não tem. Ó. Ótimo. Vamos lá. Sujeito. O que que é o sujeito? É o quê? É o Hot Wheels? Vamos entender isso. É o Hot Wheels? Não. Não, é a chegada. É a chegada. A coisa vai acontecer? O Hot Wheels já existe. Ele já é seu, já está pago. Então, ele vai chegar na sua mão. O que que é o sujeito? É eu pegar meu Hot Wheels e estar com ele em mãos. Ficou claro isso, né? Gente, isso tem que acontecer em todo jogo. Por isso que a gente torta a cara. Eu tô travando muito. Por isso que a gente... Não travando a live, eu tô travando aqui, ó. É por isso que a gente entorta a cara, Você tá sabe? entendendo? Eu tô gastando todos os meus neurônios, hoje. Então, tipo assim, Sabe? na hora que eu pegar o Tô me Hot sentindo Wheels na aquele minha meme da mão, é Nazaré. isso que você quer, não é, Everline? Esse Hot Wheels vai chegar na minha mão nessa semana? Então é isso, ainda tem uma temporalidade, é um sujeito complexo, hein? Porque tem algumas cláusulas, não é só chegar, tem que chegar nessa semana, é isso? Entendeu? E isso tem que estar aqui, ó. Pum. A pessoa pergunta. 7 de espadas. Vamos pela iconografia, não acho que vocês vão lembrar. O que que esse cara tá fazendo? Uma besteira, né? Pegando espadas com a mão. Né? Mas, tipo assim, o que que aparenta ser aqui? Ele tá, tipo, retinho? Não, ele demonstra agilidade, né? É uma pessoa que tá demonstrando uma certa habilidade com essas espadas, né? Ele não tem medo de segurar elas pelo lado que corta. E se cortar? Será que ele está pronto para as consequências? Sabe? Então, tipo assim, essa carta parece ser uma carta de movimento rápido ou é uma coisa de uma pessoa que pensa demais, uma pessoa que problematiza demais, poderia estar retinho, poderia estar segurando as espadas pelo lado certo. Não, mas eu tô aqui, nossa, eu tô revirando o mundo de perna pro ar, eu tô com as pernas cruzadas, eu tô segurando as espadas pelo lado que corta. O que que é isso? É meio que um desespero, não é? É uma imagem que você olha assim, não dá uma vontade, tipo, ô, mano, por que que você tá segurando a espada assim? Tá pegando, Eveline? Então, a iconografia, ela tá mostrando uma coisa meio assim, mental. E aí a gente vai para o aspecto prático também. É uma carta do mental. É espadas, elemento ar. Vamos falar de expansão. E a pessoa não está querendo expandir, ela está querendo segurar tudo aqui. O que que vai acontecer? Vai se cortar. Então, tipo assim, é melhor... Esse Hot Wheels deve ser muito importante para você, Eveline. Porque é melhor você não ficar pensando nisso, já de cara. Porque é muito provável não vai chegar. Mas na hora que chegar o verbo, como que vai acontecer? Vamos lá, na hora que chegar, porque vai chegar, tá? Fiquem tranquilas, tem um 4 de pausa aqui, ele chega. Vamos lá, verbo, o que que parece esse 4 de copas? Uma pessoa de braço cruzado. Não, 4 de. Nossa, eu quatro. panguei. Não 9 é de quatro. copas. Eu falei 9 e. Não, falei 9 e pensei É que você olhou 4. pro Ao 4 contrário. de pau.
Eu olhei pro pau, Fiquei. Meu Deus. Acontece. E aí? O que parece aqui o verbo? É uma coisa tipo, como que isso vai chegar até a Eveline? Como que o Hot Wheels chega até a Eveline? Senta e espera. Não tem muito o que falar não, gente. Vocês problematizam demais a coisa. Senta e espera. É isso. E aí, depois, a última carta é um 4 de paus. O que tá na carta? O povo comemorando. Olha lá, chegou. 4 de Ou seja, paus. chega, mas não vai chegar na hora que ela quer. Exato. Porque senão teria saído só carta positiva. Ah, mas é difícil sair só carta positiva. 9 Não de é, copas não como se a é. pessoa estivesse fazendo, tipo, uma birra. É. Assim, ou Não, não? se fosse do aspecto, viu, tanto que a experiência muda, mas é isso. 7 de espadas, a pessoa ela tá problematizando demais uma coisa que você sabe que vai acontecer. Mas, porra, você deve ter comprado na Shein. Tá chegando lá da puta do caralho. Então, tipo, senta, espera. 9 de copas. Aquilo que você tá esperando vai chegar, mas vai chegar no tempo da coisa. Você tem que aguardar. Mas a satisfação emocional, aí você afaga a pessoa. A satisfação emocional da espera vai ser muito boa e vai ter comemoração. 4 de paus é a carta das festas, noivados, comemorações, breves comemorações. Então, chega nessa semana, e que bom que você fez uma pergunta super objetiva. O seu Hot Wheels chega nessa semana? Chega ou não? Não. O que você acha, Eveline? Não. Você tá indo com a Camila ou você acha mesmo que não chega? Eu tô aqui, ó. Não, aí ela olhou pra mim. Não. Acho que não mesmo. Então, a carta do meio aqui dita, então, não. Tipo, vai ter que esperar mesmo e paciência. E aí tem outra coisa também implícita nesse jogo, que depois vocês vão aprender. 9 de copas se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Então eu diria que sim. Ah, você quer Hot Wheels? Larga de tentar ficar problematizando esse negócio que chega. Vai lá no shopping agora e compra um Hot Wheels. Ó, comemora hoje. Ó, 4 de pau. Você vai comemorar esse negócio. Mas você também tá aí de braço cruzado. Você acha que esse Hot Wheels vai chegar mais rápido? Ou você reclamando? Reclama não, doido. Vai lá e compra um Hot Wheels ali no shopping. E agora você vai ter 2 Hot Wheels. Entendeu? Então, tipo assim, aonde às vezes a pergunta foi chegar meu Hot Wheels. Se a pessoa fosse um pouquinho mais específico, meu Hot Wheels, desse pedido, pode ter certeza, se não fosse chegar, não ia chegar mesmo não, sabe? Mas nisso aqui dá possibilidades. Essas duas cartas estão falando implicitamente, se você quer alguma coisa, faça você mesmo. Então é uma interpretação um pouco mais avançadinha, mas vocês vão pegar ela também. Vamos ver só mais uma e a gente vai pro próximo método. Agora é você, Camila Aves, que faz uma pergunta hipotética, por favor. Ai, meu Deus, que medo. Calma, deixa eu pensar. Ai, quero ver. Vai chover amanhã? Perfect. Muito bom, gosto. Vou até aproximar aqui. Acho que assim fica mais mió de bom. Ai, que bonitas essas cartas. Tá meio torto, né? Mas enfim, vamos lá. Sujeito, Everline. Quando você olha pra carta do mago, a carta daquele que experimenta, o magista, aquele que faz o que tem que fazer, sabe? Ele não tem medo, ele tem coragem, ele é o fogo, ele vai lá, faz, porque ele tem as ferramentas, ele vai. Ele é sagrado, mas ele também é profano, sabe? Ele veste o manto vermelho da coragem. E aí, vai chover amanhã? Esse é o sujeito. A chuva, ela chega amanhã. O mago. O que seria? É pra mim ou é pra Eveline? Essa chuva, como é que eu caracterizo essa chuva que a Camila quer que chegue amanhã? É uma coisa que não é. Deu ruim lá, Era um calma. toalete, não era? Era, não era? Eu adoro, muito obrigado. Descarguinha de nave, gente.
Adoro. Mas eu acho que é uma coisa que não vem dela, assim. Então, tipo, é uma coisa que vem acima dela. Então, tipo, tinha que ver coisas a mais, ou Show, vem de gostei, algo maior. gostei, gostei. Coisas a mais. Essa chuva tá além da compreensão dela ali, não é? Um negócio mais ou menos assim? Camila, Isso, você. isso. Uma coisa que não dá pra ser controlável. Não, não é assim. Mas que eu posso tentar. É o mago, gente. É a possibilidade da Sim, sim. experiência. Mas eu posso tentar. Legal. O verbo. Uhum. Eu quero muito essa chuva. Vamos supor assim, Camila ela quer muito essa chuva. A vida dela depende disso, tá? Vamos fazer uma leitura bem punk. O verbo aqui, o que ela tem que fazer então? Você já deve ter visto falando da rainha de paus. Lembrem que ela é uma rainha. Então, o que uma rainha faria se ela tem o mago e ela também tem o clero ao redor dela? O que ela vai fazer? É a Vai rainha da fazer acontecer. intuição. O Vai que mandar alguém fazer. Tá, mas vamos trazer então para essa realidade. Eu sou uma, sei lá, Camila é costureira e ela plantou uma salsinha. Se essa salsinha não crescer por causa dessa chuva, sei lá, o mundo vai acabar. O que uma costureira faz nesse caso? Vou Pega um atrás copo de. d'água. Não fico dependendo da salsinha crescer. Eu vou atrás de arrumar ela de alguma outra forma. Tá, mas o rolê é a chuva. A salsinha foi só viagem minha, desculpa. Ai, Mas, tipo, desculpa. é, É o meu TDAH. Foi mal. Só viajei Eu em cima da entrei no salsinha, mas a personagem. salsinha foi interessante. eu Não, vou eu pensei, pega um copo d'água aqui, ó. Tá, mas ainda assim o rolê é a chuva, né? Como que ela vai fazer, né? A chuva, tá uma coisa além dela, né? A gente já determinou isso, né? Essa chuva, ela tá difícil de acontecer e já tá além dela. Mas é possível, porque é o mago. Aí o que eu faço? O verbo. Ainda assim a pergunta é, chove amanhã, né? Então o verbo disso, essa chuva que tá difícil acontecer. A chuva que tá difícil acontecer. Rainha de paus. Rainha, influência. Rainha, exemplo. Rainha, elevada ao trono por uma aceitabilidade das outras pessoas. Nada? Essa é difícil, né? Ah, amigo. É, Porra, então, eu fiz uma pergunta muito. Eu judiei demais, cara. tá. É porque Eu tô também aqui saíram cartas pensando. difíceis. Quando você faz uma pergunta tão simples, mas que a gente depende de Deus, né? Do clima, é difícil interpretar. Mas a rainha de paus, ela não tem No muito o que caso, é fazer. tipo assim. Ela influencia, ela é o fogo, ela tem influência, entendeu? Então, tipo assim, eu preciso muito dessa chuva amanhã. Tá meio difícil, mas você pode fazer alguma coisa. Isso tá além de você, mas ainda assim você pode fazer alguma coisa. Como? Com uma influência maior que você, a rainha de fogo. Vocês lembram que Yansan, ou Iá, que é a rainha dos ventos, ela tem correlação aqui com a rainha de paus, porque é a rainha do fogo. Assim como a rainha de copas tem uma correlação breve também com algumas interpretações sobre Iemonjá, ou às vezes algum arquétipo de Iemonjá no doce, que é a Oxum, né? Então, a influência daqui, ela vem com ventos fortes, vem essa interpretação também. Por isso que eu falei, é um pouco mais complexo isso. Porque você tem que saber muito da carta. Mas é fogo, é uma coisa espiritual, é um vento espiritual. Então, eu peço força e movimento de uma força que não é minha. Mas eu posso me incorporar com a sabedoria e esse acesso intuitivo e mágico que a rainha de paus tem, que é do elemento fogo, novamente. Então, se eu elevo o meu espírito, que interpretação linda, Camila, para. Eu elevo o meu espírito, A peço a sua, quem é né? maior que eu para me dar Isso. equilíbrio, porque eu preciso, por isso que eu tive que colocar a cebolinha, porque é muito importante a minha plantação de cebolinha dar certo, entendeu? Então, eu preciso ser justificado. Eu preciso de um equilíbrio maior do que o equilíbrio humano. Eu rogo. Então, você quer chuva? Roga. Roga com todas as suas forças, sabe? Tenha fé. Porque se você tiver fé, o bagulho vai acontecer. E eu já dei interpretação assim, tá? Que é justamente... Tá saindo muito arcano maior e eu tô adorando.
Porque é muito difícil você dar uma interpretação com um arcano maior. É muito mais fácil você pegar um arcano menor e falar ali, objetivamente, o que é segue vida. Arcano maior está falando de bases, sempre. Sempre uma história gigante para contar o que é aquele arcano, sabe? Então, a chuva para essa pessoa que é muito importante, sabe? Tanto que para sair o mago, eu falaria assim, olha, você já sabe o que tem que fazer, sabe? Isso é muito importante. Ela tem que... Por isso que, né, nesse caso, ela seguindo o passo, ela seria justificada sim. Essa chuva chegaria, a plantação de cebolinha teria dado certo e etc. Entendeu? Então, tipo assim, tiragens e tiragens, né? Agora, vamos fazer... Eu vou repassar isso amanhã com outras cartas, então estejam, porque quanto mais repassa, mais vê possibilidades, mais a gente vai entendendo melhor. Hello, mames. Olha a minha mames ali, ó, Dora Borges. Maravilhosa, mames. Oiê! Bem-vinda. Ela não vai poder ficar, né? Não é inscrita. Oh, tá acabando o tempo. É só um minutinho. É porque eu sou muito famoso, mamãe. É só um minutinho. Deusa, te amo. Maravilhosa, mames poderosa. Vamos agora para método de tiragem passado, presente e futuro, tá? Deixa eu ver. Aqui Quando você tirou as 3 cartas, eu achei que era isso que você tava fazendo. Não, era sujeito, verbo e complemento até agora. TDAH pesou agora, né? Achei difícil. Esse é o mais difícil. Não, presente, passado, o presente... Passado, presente e futuro, que eu vou colocar isso. Passado, presente e futuro. Tô até falando errado. Porque eu tirava sempre presente, passado e futuro, né? Mas eu vou ensinar nessa ordem. Passado, presente e futuro faz mais sentido. Então, tipo assim... Faz. Esse daqui, né, passado, esse daqui presente e esse daqui futuro, tá? Então, tipo assim, vamos fazer uma pergunta. Eu tenho um novo investimento e eu quero colocar ele em prática já no ano que vem. É auspicioso esse investimento? Super. No meu passado, eu tenho aqui a carta de afastamento, a carta do silenciamento, a carta do eu ignorar esse projeto durante muito tempo. Se afastar de algo, né? Aquela coisa do colocar nas malas, né? Guardar. Tal. Aí, nisso aqui, se você quer ganhar o cliente, você vai começar a falar assim, caramba, aconteceu muita coisa durante esse momento da sua vida que te fez desistir do seu projeto. E foram coisas que pegou no campo mental. Físico? Pegou em qual campo? Emocional. Copas, água, campo emocional. Então você sabe... Então você sabe que ele afastou-se desse projeto, isso já é uma leitura bem mais interna, né? Lá no passado dele, ele afastou-se desse projeto. E agora ele quer fazer o projeto já no ano que vem. Então ele renasceu, olha, tá, por isso que eu trouxe essa pergunta. Ele renascer nesse projeto, é a semente da iniciativa. Ele começa um investimento a longo prazo, que é uma jornada que vai exigir, sim, uma programação e etc. Né? Se ele quiser, ele faz uma pergunta mais complexa, depois paga mais caro. Mas aqui o jogo está dizendo que super auspicioso. Super auspicioso. Ele entendendo que agora ele tem que seguir firme. É uma missão, ele não pode desistir outras vezes. Porque a carta 8 de copas me conta muito mais. Isso aqui, uau, legal, manda a pessoa embora. Mas o contexto, por isso que na cartomancia o passado é muito utilizado. Porque se eu não tenho contexto de passado, a pessoa às vezes ela só me disse sim ou não. Mas se eu chego lá e falo, olha, você desistiu, você se afastou, você se cansou, e foi o campo emocional que foi o mais afetado. Você se afastou desse projeto por questões emotivas, sabe? E 8 de copas é o quê? É término de relacionamento. Então, se você quiser fidelizar ainda mais, você pergunta para a pessoa. No momento que você queria ativar esse projeto, teve algum rompimento na sua vida? Aí, esse término de relacionamento, as pessoas sempre pensam que é relacionamento amoroso. Quando é relacionamento amoroso, eu vou falar, tá, gente? Quando é relacionamento, pode ser relacionamento com a mãe.
Pode ser relacionamento com um cachorrinho, sabe? Que era o único familiar que a Porque pessoa não tem tinha. nenhum indício no Não resto tem das nenhum cartas indício que isso é término de relação amorosa. Não, não tem. Nenhuma carta sozinha Sim. vai dizer sobre término de relação amorosa. Sozinha, não. Vai dizer sobre términos, rompimentos de relações, mas falar que é um rompimento de relação amorosa precisa de um combo muito específico e a pergunta muito específica. Olha que eu tenho que escovar o dente, eu comi docinho. Tem mesmo, mas tem que comer o docinho Escovar o antes e escovar o dentinho. dentinho depois. Isso. Ó, Não já tá precisa, tarde meu pra amor. comer Vai lá no banheiro docinho, e acende a luz, mas eu você quero consegue. também. Já tá tarde pra comer docinho, mas eu quero Vinha. também. Ela gosta Tá, daquelas tá comendo. bananinhas. Sabe Bebe um aquelas copinho bananinhas? d'água. Ah, Qual sou bananinha? Jesus, As gente. bananinhas amarelinhas, azedinha? Não, aquela As bananinhas? bananinha. Ah, a bananinha mesmo. É, ela ama Bananinha. aquilo. Ah, tá. Achei que era Bananinha. balinha. Sabe aquele Aquelas da Fini? Ai, É que doce de banana que chama bananinha? Ah, doce. E não, não. Ele é roxo. É um doce muito antigo pra Então, você, é um amiga. tabletinho, não é? É um tabletinho, não é? Sabe? É de banana mesmo. Ah, tá. É sei. inteiro banana, mas porque tem tem um o açúcar bananinha por do- fora, gente. Ah, é uma delícia Então, aquilo, tem uma para. bananinha que era do Fini, né? Que, tipo, ela tipo, parece uma É uma bananinha mesmo. bananinha e é a Ela marquinha azedinha. ama, Ah, é ama. muito bom. É. Mas Bananinha. bom, aqui. Então, se Desculpa. eu quero escolher o método de passado, presente e futuro, para responder, então, o investimento, o projeto que eu tenho para investir no ano que vem, vai dar certo? Vai super dar certo. E aí tem essa observação aqui do passado, Dá, tá? isso. Não vou perder muito tempo nisso, não. Mas entenderam que dá para... Olha, Sim. se eu pegasse fundo de baralho, eu já esse poderia método, confirmar que no caso dele foi uma relação afetiva, que ainda assim não se configura em relação amorosa. Afetiva. É afetiva. Então aqui eu confirmaria, olha, foi uma relação afetiva mesmo, né? Então, De sim. grande O que importância. teria no que caso. sair Grande pra sair importância. uma relação amorosa? Tá. Como é que é? Desculpa, Camila, como é que é? O que teria que sair, tipo, pra falar a respeito de uma relação amorosa? A pessoa perguntar sobre uma relação amorosa. Aí você sabe que tudo que sai ali vai ser em relação a isso. Agora, se não for uma pergunta, por exemplo, tem gente que vai perguntar tá. sobre, minha Não, mas herança assim, vai não tem sair. nenhuma carta que diz. Não. Sozinha, não. A questão é que é um combo. Então, tipo assim, eu posso ver coisas relacionadas àquele espectro de pergunta. Por exemplo, eu consigo ver paralelidades com o 8 de copas porque ele se afasta do projeto e ali já me conta pelas copas que foi um motivo emotivo. Então, eu faço deduções. Entendeu? E aí, nas deduções, você também tem que ter o cuidado. Você lembra que eu pergunto para a pessoa, olha, você teve, antes de confirmar qualquer coisa, você teve algum rompimento de relação nessa época? E deixo bem claro, pode ter sido até um cachorro seu que morreu, sabe? O que eu já fiz e a pessoa falou assim, não, minha gata morreu nessa época. E eu sinto, sabe? Tem algumas coisas que você deduz e você vai na ferida. E tem outras que é melhor não, mas em todo caso é melhor você perguntar sobre uma dedução, você sempre pergunta. Tá? Mas é isso. E se a pessoa também permitir, né? Antes eu era meio loucão, eu ia tirando qualquer coisa. Só que tem pessoa que não gosta de você, tipo, futricando na vida dela, né? Então vamos lá, uma pergunta, Camila. Qualquer pergunta. Eu adoro. Eu? É. Qualquer nessa pergunta. linha de tiragem. Não, qualquer pergunta. Eu vou adaptar. Tá. Vamos ver. Alguém vai começar a se relacionar com alguém, por exemplo? Não tem. Tá. Eu preciso de pasta. Peraí, Porque eu não gente. tenho no banheiro. Adoro. Nossa, só arcano maior. Que belezinha. Nossa, a gente só tá tirando arcano maior. A gente tá perguntando, então, só pra ficar claro aqui, esse alguém, ficar com alguém, a gente tá perguntando de uma amiga nossa, a gente tá querendo saber se a nossa amiga vai conseguir ficar com o cara que ela quer, tá? Só pra simplificar. Então, no passado, a gente vai ver equilíbrio
vai ver a justiça, que ela é justiça mesmo, sabe? Pode ser justiça humana, justiça divina, mas em todo caso é justiça mesmo. Então a gente está falando sobre um equilíbrio, uma sobriedade, verdade. Então, eu sei do histórico dessa pessoa. Porque aqui não faz muito sentido ficar falando dessa relação, porque essa relação ainda não aconteceu. Mas sobre a minha amiga, eu sei que ela é sempre muito justa nas relações dela. O histórico dela é impecável nas relações. Só que aí é sobre ela vai conseguir. A estrela me dá esperança. Vamos, não vou pedir muito de vocês não, mas vamos trazer o básico do que a carta fala. A estrela me traz a possibilidade, a esperança, mas também me fala de eu me equilibrar no que eu tenho de firmeza e aquilo que são minhas emoções. A minha perna esquerda, representando o meu lado lógico, precisa estar firme. E o meu lado direito também precisa se permitir. Então, até aqui eu vejo que sim, existe possibilidade. Já começa a falar de dualidades. Até aqui, já na justiça, a gente tem numerologia de dualidade. Justiça número 11, 9 fora 2, dualidade. Estrela, 9 fora 8, então eu diria trabalho 8, né? Então ela tem que trabalhar o equilíbrio, né? De ir demais, não se afundar demais em sentimentos, ir mais cautelosa, saber observar a beleza dessa relação de longe, não chegar muito perto, porque a estrela é sol, então se você chega muito perto, você se queima, né? Então, ir com cautela e, novamente, uma carta de cautela, que é a carta da temperança. Então, eu vou dizer que essa pessoa, ela se entrega muito rápido. Ela é uma pessoa que, apesar de ser sempre muito justa, isso pode ter sido um histórico dela ter sido passada para trás, traída, suposições. Mas isso eu guardo para mim. Então eu falo para ela assim, olha, tá um jogo Então, muito todos os positivo. arcanos maiores, né? Só arcano maior. Tá um jogo muito positivo, fulana de tal amiga, né? Ou no meu segredo, nossa, minha amiga, ela vai se relacionar com esse cara. Olha aqui, as taças sendo trocadas. Mas será que ela vai se fuder de novo? Ou será que não? Aí você, Camille, enquanto a amiga fazendo esse jogo em casa, você usou magia. E a magia te deu uma informação que se você ignorar, sua amiga se fode. Se você ignorar a responsabilidade de você ajudar a sua amiga, você se fode. Entendeu? Então, esse tipo de pergunta é muito perigosa. Que é aquele tipo de pergunta que fere a ética, fere o livre-arbítrio e tudo mais. Mas responde. Responde claro. Mas então, nesse caso, você teria também uma responsabilidade de alertá-la de uma forma amistosa. Não sei como que você faria isso, não é o caso. Mas, tipo assim, a relação, no caso, ela e ele vai ficar? Vai. Entendeu? É um jogo super positivo. Você, Eveline, uma pergunta. O futuro... Dá um desespero, né? O futuro, a Dá. temperança Não é sei pensar em babado. nada. Pode ser qualquer pergunta, Vai, pode ser Mike, pergunta saúde. boba também. Saúde vai melhorar? Saúde vai melhorar. Vamos colocar em primeira pessoa, você tá tipo tirando pra si mesma ou pra alguém? Tirar pra alguém. Pra alguém. Tá, você tá é uma cliente, tá? Sua cliente pergunta isso. Nossa. Bora lá. E lembrem-se, não precisa focar muito no significado da carta. Olhe para a carta e veja o que está acontecendo. Mas, basicamente, passado, presente e futuro. 9 de paus é a pessoa que está cansada, a pessoa que... Ela está cansada, vou dizer só isso. 4 de espadas é um momento de suspensão, um momento de pensar, um momento de descanso. 2 de paus é aquela pessoa que está prospectando o futuro, fazendo planos, vendo possibilidades. Então, passado dessa pessoa, a saúde dessa pessoa corrobora de uma pessoa cansada. Ela vem de um passado muito cansado, muito provável. As doenças são consequências do trabalho dela. E aí você pergunta, olha, você hoje é doente por causa do seu trabalho? Porque você não pode afirmar. Mas a carta está dizendo isso, que ela adoeceu por conta de trabalhar tanto. É isso. Então,
Hoje, no presente, vem suspensão. E essa carta para a saúde é babado, porque 4 de espadas pode falar do médico que fez um diagnóstico errado. Eu falo, nossa, isso é muito louco. Então, tipo, dificuldade de diagnosticar. A pessoa não sabe qual que é a doença, trata para várias doenças ao mesmo tempo. Ou também, simplesmente, pode falar que a doença entrou em remissão, ela está em suspensão. Ela está se sentindo bem. E aí, se você nota, isso é linguagem de PNL, você está ali com o seu cliente, né? E é ético perguntar, se uma pessoa te pergunta sobre saúde, a primeira coisa que você pergunta, se você está bem, né? O que é. Porque você não pode abrir um jogo sem saber o que a pessoa tem. É meio treta isso. E sempre indique, olha, é só um vislumbre, sabe? Continue com a consulta médica, senão hoje em dia você pode ir preso. De novo. Porque antes do Fernando Collor, é Fernando Collor? A gente era preso, tá? Cartomantes. Aí depois a esposa de algum presidente que gostava muito de cartomancia e que fez o cara lá, eu acho que foi o Juscelino Kubitschek. Eu acho que é isso, foi o Juscelino Kubitschek. Que a esposa dele gostava muito, né? Não sei, posso estar errado, mas foi algum presidente aí que a esposa gostava e a cartomancia deixou de ser crime, né? Então, mas ainda assim, a gente não tem CRM, a gente não dá consulta médica. Mas a gente dá um aconselhamento para a pessoa que está preocupada sobre essa doença. Então, 4 de espadas no presente é a doença em suspensão. Aí você pergunta, olha, você pode estar se sentindo melhor agora, né? Essa doença ela pode ter sido suspensa, não pode não ter tantas consequências dela, você deve estar se sentindo melhor agora, mas ainda assim é uma carta de espadas. É uma carta que sempre vai falar de coisas do mental. Então, ela está sentindo essas 3 espadas também apontadas para ela. Isso dá um medo. Será que essa espada vai cair? Será que a doença vai voltar? Sabe, tem uma preocupação aqui. Então, 2 de paus, o futuro, o que ela precisa fazer? O que é 2 de paus? É a pessoa que faz o plano. É a pessoa que prospecta. Então, ela precisa achar novos, olha que profundo isso, novos propósitos de vida. Você precisa, olha, minha cliente, você precisa começar a projetar a sua vida de volta Ainda para com o ele futuro, segurando o mundo, porque né? se você vive hoje com medo da doença voltar, a doença volta, porque é isso que você vibra essa verdade. Então, cuidado, porque você já sofreu demais. A doença ela está assim suspensa. Não é isso que está acontecendo? Ela é verdade, o tratamento foi super bom. Aí elas vêm contando a história. No início a gente teve dificuldade para alinhar o tratamento, sabe? E pronto, agora eu estou bem, mas eu estou com medo de ir para frente. 2 de paus. Comece de novo. Você cansou. Olha aqui o 9 de paus. Você cansou de trabalhar. Mas tem outras coisas que o espírito precisa ser alimentado, que é o fogo dos paus, né? Tem outras coisas que você pode fazer. Essa vida acabou. Essa vida você fez tudo que tinha para fazer. Você viveu, adoeceu, tá quase, né? Não tem como curar. 4 de espadas, de fato, não é cura, tá? Não vejo cura nesse jogo. É uma coisa que vai estar com ela. Mas 2 de paus fala, é preciso criar esperança, é preciso olhar para daqui 10, 20 anos. Porque senão você volta a essa doença. Isso acontece muito com pessoa que vive com HIV. Mesmo fazendo tratamento, quando não acredita que o tratamento vai fazer efeito, o CD4, o CD8, o CD12 entra em remissão, não aceita o fortalecimento e começa a morrer. A célula começa a morrer, ceder ao vírus, sabe? E aí vem o placebo, né, que são as linhas de tratamento que tem, se eu não me engano, tem mais de 20 linhas de tratamento, né, para essa doença. Então, eles vão navegando entre linhas de tratamento até que a pessoa tenha reação física adversa para ela acreditar que o remédio está fazendo alguma coisa. Aí depois eles adaptam de novo, porque a pessoa ela precisa, às vezes, passar por um perrengue para entender que aquilo tem que reprogramar o mental mesmo, sabe? Química é muito foda. Então, tratamento, ainda mais a pessoa que pergunta saúde para as cartas geralmente já está em tratamento. Então, todo carinho, todo cuidado, né? Nunca falem demais, mas também nunca falem de menos. Porque se falar de menos, você deixa muita dúvida. E, enfim, vocês ainda vão chegar na parte dos arcanos menores, que é linda, sabe?
Vou repetir ela várias vezes e é isso. Então, passado, presente e futuro. Vocês viram que é mais fácil? Dá até para contar mais história. A gente não fica preso no método. Vem mais tranquilo, né? E aí eu quero perguntar. Já são 10h13, a gente passou uns 13 minutinhos. Eu quero passar pelo menos rapidinho o terceiro método. E aí amanhã eu volto nele, eu começo por ele e vou backwards, tá? Que é o consciente, inconsciente ou subconsciente e realidade. E, novamente, eu vou pedir para vocês fazerem pergunta. Pelo menos uma de cada para eu explicar como é que é esse método. Qualquer tipo de pergunta hipotética. Eveline, por favor. Vou conseguir subir na carreira? Show. Então, a sua parte consciente... Vamos lá. Vamos tratar no método original. Não vou ficar mudando muita coisa, não. Consciente, inconsciente, realidade. Aqui está a resposta. É esse o método. Por isso que, na hora que a gente tira uma carta, a gente resume esse método. Eu não quero saber do consciente e do inconsciente da pessoa. Eu quero saber a resposta. Se eu posso puxar 3 cartas e saber a resposta, eu não posso puxar uma e saber a resposta? Sabe? Então, tirem esses pré-conceitos que a mídia impõe sobre a gente sobre quantidade de cartas. Tá? Por isso que eu quis trazer 3 métodos totalmente diferentes um do outro, sabe? Com a mesma quantidade de cartas. Tá? Então, consciente. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Mas não é importante na hora da interpretação você saber o que a pessoa acha e o que na realidade está acontecendo com ela, na cabeça dela, para o resultado, para a resposta? Sim. Porque se for necessária alguma mudança, se for necessária alguma coisa, ele vem como um aconselhamento, não é? Sim. Por isso que você vê minhas leituras e as leituras de outras pessoas na plataforma, que é muito diferente. É muito diferente. Então, tipo assim, eu tô até evitando tirar 3 cartas, eu tô tirando pela Dan, 5 cartas, que é o resumido do resumido. Porque é isso, eu não quero parecer que sempre tá muito raso. Mas sim, você tem que saber o contexto. A parte boa é que também, hoje em dia, eu tô fazendo consultas públicas, né? Porque essas consultas públicas é diferente, gente. Tipo assim, eu não vou tirar um método de 3 cartas numa consulta particular, mano. Sabe? Eu vou tirar, no mínimo, uma cruz celta. Que é na próxima aula, entendeu? Então, tipo... Mas para perguntas rápidas, que a gente chama de perguntas objetivas, que claramente não é só um sim ou não, a gente tem várias opções de métodos. E, para a pergunta, a gente traz aquilo que a gente acha pertinente. Então, para essa pergunta, né, a pergunta foi construída depois de eu apresentar um método. Então, ela pensou na pergunta, né? Eu vou subir de carreira. Então, ela pensou em alguma coisa que vai ter, né? O consciente e o inconsciente. Mas, se fosse uma pergunta que não precisasse disso, eu adaptaria em outro método também, sabe? Mas encaixa para qualquer pergunta. É justamente esse método que vai te dar o que você está pedindo. Ou você tira de uma outra forma. Tipo, o seu método é... O que a pessoa tá... A pessoa está iludida? Aí você vira a carta. Você vai virando assim, né? A pessoa está iludida? Porra, caiu já uma torre. É claro que está iludida. Ela vai conseguir o que quer? Roda da fortuna. Tá, a que preço que ela vai conseguir o que quer? 8 de ouros, com muita resiliência, trabalho e constância. Ela vai ser feliz? 6 de copa, só se ela consertar coisas aí do passado. Ela vai conseguir ajudar pessoas? E vou virando, ilusão, ilusão. Então, tipo assim, eu faço o meu método. Mano, o poder tá no seu conhecimento, é a forma de manipulação do jogo. E o tarô é um jogo que você o manipula. Não de uma forma, né, que não manipula para sair o que você quer, mas você é a ferramenta que está manipulando ele. Você determina o que ele vai responder. Você conseguir entender o que ele está dizendo. Se você tiver muito conhecimento, você pode inventar o jogo que você quiser, que você vai saber responder. Entendeu? Então, tipo assim,
Mas esse ponto aí é muito válido, porque tem gente que vive na ilusão mesmo. Muito dos empregos. Eu vou conseguir tal emprego, e às vezes está muito além da capacidade da pessoa. Ela está muito iludida mesmo, sabe? Acontece muito. A tal das gravidez. A pessoa não tem um amante, não está transando e quer saber se vai engravidar, sabe? Mano, como é que salva uma pessoa dessa? Não salva. Eu vou conseguir viajar no ano que vem? Infelizmente, a pessoa é assalariada e ela está sonhando com isso há 10 anos. E você vai ter que dizer que não, você não vai conseguir viajar ano que vem, porque você não tem dinheiro para isso. E não é uma coisa que, tipo assim, você pode falar, olha, você vai trabalhar mais. Não, se ele trabalhar mais, você mata o cara, entendeu? É meio difícil, então, em algumas situações, é importante você saber o que está passando atrás também. Então, sim. Mas aqui, vou subir de carreira consciente. Você tem consciência que, aplicando essa ação de subir de carreira, o que muito provável, o 4 de paus já está me dizendo que você começou a fazer algo, porque já é a carta da comemoração. Mas aí você vai alertar a pessoa, olha, você vai conseguir. Já na primeira carta, o seu consciente está vibrando vitória. Você sabe que você consegue, mas não conte com a vitória antes da vitória. Tá? É um jogo um pouquinho mais pá, na hora que você quer dar o tapa na cara da pessoa. Vocês já me viram jogando isso aqui, só que vocês não sabiam que era esse jogo. Aí você vai lá no inconsciente da pessoa. Olha lá, silêncio, o inconsciente está apagado. Ou seja, ele está agindo por emoção. Emoção total. Já sei que o inconsciente dele é a sacerdotisa. Ixi, então, tipo assim, essa pessoa, ela não projetou. Na hora que ela subir de profissão, ela não vai estar pronta. Sabe? Não vai. Mas você vai subir. Aí você vai ver a pessoa é branca, privilegiada, nasceu em bercinho de ouro e nananã. Né? Mas não vamos chegar nesse ponto. Vamos só tratar da interpretação. O inconsciente da pessoa está apagado. Está contando com a magia natural das coisas. E se fosse um homem ainda, aí que eu diria que ele estava vivendo a ilusão mesmo. Porque ele, muito provável, seria um nepotismo do caramba aqui, né? Uma coisa tipo assim, alguém da família vai dar essa oportunidade e tudo no segredo, no silêncio, na calada. Porque a sacerdotisa é isso. É silêncio. É tipo aquilo que você mantém durante gerações só com as mulheres. E aí, se for uma mulher, é a mesma coisa. Ó, não, é isso. Você vai subir de carreira assim. O quê? A empresa da sua mãe? Como é que você sabe? É porque você já sabe, né, que você vai ganhar, né? Você já sabe que isso vai acontecer, né? Então, tipo assim, você não precisa fazer muito. Por isso que no caso encaixa, né? Ela tá contando com a Vitória antes. E aí você vira realidade. Essa vai ser a maldição da vida dela. E eu não sabia que tava a morte aqui. Pesado, pesado. A realidade Né? é que se ela assume isso, tu vai se fuder muito, porque isso vai representar a sua morte. Você vai perder o seu espírito, a sua vontade de viver. Um ciclo na sua vida vai terminar e vai começar outro, você querendo ou não. Aí eu diria assim, toda essa criancice aqui, como que eu posso dizer? O 4 de paus é quando a pessoa comemora antes da hora. É imaturidade mesmo, né? Uma imaturidade emocional. Toda essa coisa, essa vontade, esse burst aí que você sentia que vai ser super bom, vai acabar, tá? E a realidade vai ser outra. Então, tipo assim, eu diria que sim, com certeza. E ainda mais com a morte. Porque é isso. Minha carreira vai evoluir? Vai. Tá encerrando um ciclo e começando outro. Mas será que você está pronta para enfrentar a morte? Porque no Vale da Sombra da Morte, todo mundo treme, viu, gente? Sim, temereis. E aí você fala, olha, você está contando muito com a espiritualidade que vem arraigada com a sua família. Tá tudo muito pronto para você. Obrigado pela mão fazendo coração, Deus. Tá tudo muito pronto para você, sabe? Mas é isso. Arcanos maiores. Você não vai falar, olha, vai acontecer tudo de uma vez só. Não, é uma jornada, sabe? Então, para! Queimando aqui o fogo no cu do curioso. Olha os fogos, eu queria ter um negócio dos fogos. Um negócio assim, sabe? Que explodisse na tela. Enfim.
Podia. Entenderam? Então vamos só mais uma de consciente, inconsciente e realidade. Eu vou com baralho cigano pra vocês verem que independe do sistema. Você, pelo amor de Deus, eu queria muito fazer aula de baralho cigano. Ai, meu Eu queria Deus. muito. Vamos tentar fazer ano que vem esse curso. Vai dar Eu ainda não certo. entendi. A diferença é só a quantidade de cartas, né? É. E quais cartas que estão, né? É isso. Porque, tipo assim, a correlação, a Lenormand, o que, que ela fez? Ela tirou 2, 3, 4, 5 e tirou também. É isso, é isso. Ela tirou 2, 3, 4, 5 e deixou o resto dos 52 cartas. Então, tirando 2, 3, 4, 5 de todos os naipes, restam 36 lâminas. Era esse o baralho dela, sabe? Porque ela falava assim, ai, a dualidade, sabe? A pessoa, ela aprende lá quando ela é criança. Ela aprende a fazer amizade quando é criança, sabe? Eu não vou resolver isso, não. Isso é coisa de crescer, é coisa de ser humano. Criar bases do 3. Não vou fazer isso também, não. Essa pessoa, para consultar comigo, ela já tem que ter criado bases. 4, já tem que ter passado dessa limitação aqui do 3D. Ela já tem que ter fé, ela já tem que prospectar uma coisa muito maior do que isso. 5, que é uma coisa meio caótica, né? Eu aprendo o que é a vida, né? Em contexto geral. Então, ela elimina isso e fala assim, eu não vou cuidar disso, não. Eu vou resolver os problemas. Vou resolver os problemas, entendeu? Então, é bem prático. O baralho cigano é mais prático do que o tarô. Mas nessa questão de, responde isso, responde aquilo, o baralho cigano, ele evoluiu, gente. Evoluiu pra caramba. Ele não é mais os 36 arcanos menores, sabe? Do baralho comum. É muito mais do que isso. Nossa, e a gente não pode negar, né? Que foi, essa egrégora, ela foi crescendo, se fortificando, ficando muito complexa. Camila San, qual que é a pergunta? Qualquer pergunta pra gente colocar nesse método de consciente, inconsciente e realidade. Eu estou no meu caminho correto para evoluir como pessoa, não sei. Isso. Tá. Estou no caminho correto para evoluir espiritualmente. Enquanto pessoa. Vamos enquanto pessoa, que eu acho melhor. Espiritualmente vai ser muito complexo com essas cartas aqui. Vamos Né? enquanto pessoa, sim, sei lá. Se tornar uma pessoa, né, mais humana, vamos dizer assim, com todas as qualidades de forma geral. Então, o consciente dessa pessoa, no baralho cigano, a torre, aí eu vou ter que dar, né, o que é, porque eu acho que vocês não sabem, ou sabem. Vocês sabem o que é a torre? Eu sei mais ou menos. E você, Eveline? Eu também, mais ou menos. A torre é quando eu me protejo. Oi, Amanda. A torre é quando eu me protejo. É um Né? isolamento, né? Quando É uma você se pausa. fecha. A torre aqui não é a torre do tarô. A torre do tarô ela é caótica. Aqui é uma torre de proteção mesmo. É eu me impor, sabe? Saber a hora de também falar assim, e aí, carai, você vai bater de frente aqui? Aqui é a torre, mano. Entendeu? Mas é também aquela pessoa que pode estar num plano de esconder-se, de se proteger. Então, Coisa mais Rapunzel. no consciente da pessoa, né, nessa... Né, como é que é? Estou no caminho certo para crescer enquanto pessoa, é isso, né? Então, o consciente da pessoa, Isso. eu vejo que ela tá, o quê? Se segurando. Como que eu cresço dentro de uma torre? Retraída, né? Ela tá fechada. Isso. Como que eu cresço dentro de uma torre? Não tem como, sabe? Aí eu posso trazer a correlação da cartomancia francesa, 6 de espadas, que é mental. Então, ela deve ter alguma crença limitante, ela deve ter algum medo, ela deve ter algum trauma. Pode ter sofrido com esse trauma, porque a gente vai chegar no inconsciente. Que é a carta do urso. Um trauma de violência, um trauma que pode ter marcado ela durante muito tempo. O urso aqui, ele é bem prático também. O urso, ele hiberna. O que é o urso? É um negócio que você pensa que ele está te abraçando, mas ele está te matando. Ele é super protecionista com a família. É super família, né? O urso sempre vive em família do início ao fim. Protegem seus filhotes. E é uma coisa que vai para a vida toda, né? Tem o urso mestre. Eles hibernam, então tem o ciclo de 6 em 6 meses. Tem a alteração de humor. Tem a coisa de ser super doce, naquela metáfora de que o urso é apaixonado por mel. Mas não é bem assim, mas a gente vai trazer isso aqui. A gente traz isso, a doçura, né?
mascarada de, na verdade, uma potência muito grande. Então, isso também pode ser analisado. Mas, enfim, lá do lado consciente, ela está retraída, ela está se protegendo, ela é forte, ela consegue, sabe? Ela está resiliente, ela se protege. Entrou gato aqui dentro, pera ainda. Não acredito. Olha! Os gatos bravíssimos. Os caras batendo na nossa. Treta ao vivo. Você viu, gente? O gatão vai botar esse pra correr, filho. Batalha espiritual fortíssima. Gente! O gato Tinha um gato amarelo gigante na minha janela. Gato amarelo? esse é amarelo. Amarelo? Nunca Tô vi. chocada passada, amarelão. Aqueles gatos de rua, magricelo, com as bochechas desse tamanho, cheia de hormônio, sabe? Meu Deus. Na hora que eu fiz ele pulou em cima, porque tinha um gato meu aqui dentro, um outro gato meu do lado de fora, e ele preso na janela. Eu fiz assim, ele pulou por cima do gato, tá ali de fora, e Como, Marcos? meu gato deu um corre nele. Pegaram aqui no pulo. Anfã, então essa pessoa, ela tá num momento assim, pera ainda, né? Lá no inconsciente tem o urso, ou seja, força, tem pragmatismo, mas tem o sufoco, tem o ciúme, tem inseguranças, tem também, O orgulho. sabe, é 10 de paus, tem muita coisa. Tem muita coisa, entendeu? Então, no inconsciente dessa pessoa, ela carrega pesos. Coisas que ela, às vezes, carrega durante 6 meses. E solta durante 6 meses. Depois ela lembra de novo. Porque é um ciclo. O urso é um ciclo. Entendeu? Ficou bem estranho, porque isso ficou bem pra mim. Eu tô um pouco preocupada. Uai, mas você Mas, perguntou na sua perspectiva, né? Também. Então. E isso é poderoso. Por isso que eu esqueci. uma leitura, mas é isso. Eu esqueci. Você Sim. ganhou uma leitura, né, sua louca? Eu percebi mesmo. Ela falou, nossa, acho que é esse mesmo. Era o que eu Ai, precisava hoje. caramba, para de fazer o Tá bem pra rir. mim, mas tudo bem. Então, tipo assim, realidade, coração, que é o amor fraterno aqui, mas também é o valete de copas, aquele que se apaixona rapidamente. Então, a realidade da pessoa em relação, essa eu vou trazer, eu vou deixar, que eu não vou te dar essa interpretação, tá? Você que vai se interpretar, então, tá bom? Vamos lá, não, vamos fazer a Eveline interpretar pra você. Se o consciente dessa pessoa Interpreta pra mim, amigo. que está perguntando, então, estou no caminho certo para minha evolução enquanto pessoa, né? Enfim, nesse contexto. Ela está um pouco retraída, se protegendo, mas ela tem a força e a postura de conseguir enfrentar o que precisa enfrentar no consciente. Então, ela tem sabedoria disso, ela sabe disso, é real. No inconsciente, tem vários pesos ali ainda que, muito provável, ela precisa mesmo deixar isso para trás. E o coração na realidade. O que o coração, trazendo essa coisa do sentimento puro, daquilo que vibra, a emoção, o que é pulsante. O que seria, então, essa realidade? O que, de fato, está acontecendo no meio dessa história, onde ela quer se evoluir enquanto pessoa? O que realmente está acontecendo? Eu acredito que é questão de se prender às suas emoções e aos seus sentimentos. Perfeito. E Isso Camila? que tá ali. Não choras. Não pode chorar. Eu só absorvendo, só. Tô bem, tá tudo bem. Não choras. Não chora que eu choro junto. Não chora. Eu já tô entortando a cara aqui pro choro. Para! Tô tentando manter, mas vocês não ajudam. Não, mas É o pior é que é sério. muito real. Eu fiquei Chorar até pra mim tá assustada. foda. Mas vai, concentra então na leitura. Vamos, joga pra pessoa hipotética. Porque assim também você perde esse medo de ler pra si, tá? O que é o coração pra você? Corrobora com ela, mas o que você sente falar? Eu ou Eveline? Sim, dentro dessa realidade em que a sua pergunta, né? Essa pessoa, ela tem a força para evoluir, mas está carregando peso demais. A realidade mesmo que ela vive, ela prospecta um crescimento,
mas ela tá dentro da torre. Então a realidade que você vive é uma realidade, que essa pessoa vive é uma realidade. O quê? O que que é o coração aqui? Não, talvez não é um jogo real, não fica com medo também de dizer. Talvez não seja um jogo real. É que eu quero assim, eu quero ver se eu consigo fazer uma interpretação correta. Sim. O coração, assim, eu pegar o coração do lado do urso tem muito a ver com isso, né? Com esse negócio de guardar a mágoa, guardar as coisas. Então seria mais um desapego. Se a pessoa conseguisse liberar isso, talvez ela consiga. Sim, eu entendi o que você está falando. Você entendeu o que eu tô Agora eu tentando dizer? entendi o quão isso conversa com a sua realidade. Eu boto fé, mano. De verdade. Então vamos dar um conselho e finalizar. O coração é emoção. Então, tipo assim, o que está impedindo a evolução dessa pessoa hipotética? Pode pensar como uma questão de fragilidade também, esse coração? Sim, sim. Ainda mais que a gente tá na ideia de que o consciente dessa pessoa, ela tá se protegendo. Então isso aqui não deixa de fazer parte do jogo, né? Então sim, com certeza. Caramba, vocês são boas. Vocês são boas. Eu já fiz outros cursos assim, o povo não vai tão profundo assim, não. Então, emoções. Ela também pensa, nós estamos aqui todo dia. A gente, querendo ou não, vai absorvendo algumas coisas, vai aprendendo, Tô orgulhoso demais. né? Nossa. E aí, então, o coração, para essa pessoa, o ponto que ela tem que prestar atenção nesse crescimento tem a chance. Ela tá no caminho certo? Diria que sim, né? Mas neste momento, estagnação. Então, tipo, não tem carta de movimento aqui. O único movimento que está acontecendo é movimento emocional. Então, está acontecendo muitas emoções que estão atrapalhando a percepção dessa pessoa. Então, tipo assim, mesmo se encaixa ou não encaixa, a solução é essa. Vai lá, né, sei lá, vai ver as práticas da pessoa e vai ver se ela fosse fazer lida bem com um isso conselho para a pessoa, então, se fosse entregar um conselho, então, é isso que seria eu que a tava pessoa dizendo. tem que... É isso que eu estava dizendo. Aí você tem que ver o contexto da pessoa, porque isso aqui é uma pessoa hipotética. Por exemplo, no seu contexto, depois da primeira meditação e a consequência no outro dia dessa meditação, o seu corpo ele acostuma com aquilo, sabe? E ele vai te colocar em estado de desespero enquanto você não for lá e fazer. Entendeu? Então, tipo, na hora que você mostra um atalho ou uma válvula de escape, eu gosto disso. Quando você mostra uma válvula de escape pro seu corpo ele vai te dar reações em que, às vezes, se você não prestar atenção, ele vai te colocar em estado de desespero mesmo. E aí você estagna. Você não consegue nem saber o que está acontecendo no seu redor mesmo. É aquela coisa de fazer 3 copos de chocolate com Nescau e tá com 5 colheres, assim, uai. Mas eu já fiz 3. É aquela desatenção, sabe? A coisa do deslocado mesmo. Então, essa pessoa ela precisa centrar emoções. Daí tem que ver, caso a caso, como que essa pessoa vai centrar a emoção. Mas a pergunta foi, eu estou? Né? Você escolheu fazer uma pergunta, né? Numa linha mais objetiva também. Então, foi mais fácil interpretar. Mas se fosse como, que dá para interpretar aqui também, como eu... posso alcançar o caminho correto para... Sim, como eu, né, sei lá. Consigo. Como eu trilho um caminho que vai me trazer autoaperfeiçoamento. Acho que assim fica foda. Como eu trilho o caminho. Como eu construo? Então, primeiro eu construo o caminho. Exato. Primeiro eu construo o caminho. A consciência de ter algo sólido. Eu tenho esse caminho? Não tenho. Eu não vou à igreja, não tenho religião, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho nada. Mas eu tenho as minhas convicções. Eu sou mulher, eu sou foda, eu sou inteligente. É 6 de espadas, eu já dominei essa experiência. Eu sou adulta, né? Então, ainda trazendo pra você, tá, Camila? Então, tipo assim, o seu inconsciente seria, então, o urso. Lá atrás, você tem a força. Aí muda completamente a posição do urso. Lá atrás você tem a força, só que deve estar hibernada.
entendeu? Tem que ir lá e cutucar essa fera. Tem que ser uma fera, entendeu? A realidade hoje, aí, novamente, a realidade Urso, ele hoje... ele é qual carta? Qual de paus? Peraí. 10. 10. 10. É tipo, saia da sua zona de conforto. E aí, ainda assim, realidade... Essa carta de realidade a gente tira na terceira, mas às vezes pode ser tirada na primeira, caso você queira ver a realidade ali. Mas esse é o jogo que corrobora com aquela sua pergunta. E se eu tiver que ver antes? Se eu tiver que ver o consciente e o inconsciente para ver a real, né? Então, nesse como eu faço, aí o coração também já vem com outra perspectiva, um pouco mais branda. Olha, é cuidando desse seu coração. É aquele carinho, aquele conselho de carinho, né? A realidade aqui é você começar a olhar para o seu coração com a avidez que Desculpa. Com a avidez que o valete de copas trata a sua taça, sabe? Entendendo que a sua vida é o que tudo importa. Não tem mais nada ao seu redor a não ser você e sua taça, sabe? É essa importância que você tem que dar para esse caminho que primeiro você tem que concretizá-lo e ter resiliência, aquele pragmatismo. Aí vem essa força do urso como uma parte positiva, mas então você vai falar, olha, está lá no seu inconsciente, está estagnada, a força está lá, mas ela precisa ser ativada. Né? E para ser ativada, aí eu tenho que curar o arquétipo, que 10 de paus são pesos que não são meus. Pesos de relações passadas, de pessoas que ainda permeiam a minha mente, permeiam o meu corpo, sabe? Permeiam o meu emocional. Não me pertence a parte que pesa. A experiência me pertence, mas a parte que pesa, não. Então, passado fique no passado. Então, tem que ter essa cura. E aí vem o coração. Eu entendendo que eu sou foda, mas aí exige uma coisa que cresça de dentro, né? É a jovialidade, algo brota de novo, é o valete de copas. Por isso que eu trago muito cartomancia francesa, porque se eu for explicar só o coração e começar a falar desses arquétipos, tipo de jovialidade, você tratar com mais a imaturidade mesmo de tomar mais riscos, aproveitar mais a vida. Quando você fez isso, Camila, há 3 semanas atrás, olha o que aconteceu, entendeu? Então, quando a gente permite sair do casulo, a gente experiencia eventos diferentes. Então, é isso. Seria um jogo assim. E esse jogo do consciente, inconsciente mas e eu ganhei uma realidade, leitura. ele demora um pouco mais mesmo, porque sempre tem a pergunta no meio. Sempre, sempre. Ele gera algumas confusões mesmo. E é nosso dever ir lá e responder. Mas também é nosso dever cobrar, né, o que é devido. Claro. Mas, bom. Nossa, eu não suspeitei que essa aula ia ser tão grande. Por isso que eu passo a aula gravada. Porque se eu for dar aula, assim, eu gasto 2 horas para dar aula, sabe? Mas, enfim, eu achei melhor, assim. Mas foi tão gostoso. Quem for? Ai, a gente nem viu o tempo passar. Eu gostei. Eu também não, eu amei. Ah, mas que massa. Amanhã vai ter a mesma aula, no mesmo bate-horário. Eu adorei a janelinha, gente, adorei. E vocês ainda me ajudaram a bater uma meta aí, que eu não sei de qual que é, não, mas apontou um negócio aqui que eu bati uma meta. Depois eu vou ver o que é. Ah, é meta de janela. Vocês não fazem nada e ainda mais faz tudo, gente. Eu também não. Nossa, muito Caraca, a gente é obrigado. muito incrível. Pois é, Gente mano. sempre bonitas e ganha as coisas. Pois é, logo Entendeu? mais vocês darão o próprio curso de vocês. De verdade, de verdade. E eu vou lá e descansar agora. Eu quero muito que vocês, tipo, eu vou tentar fazer o download dessa aula toda e colocar no YouTube. Yeah! E aí eu vou compartilhar lá no grupo de alguma forma. Claro que isso vai demorar, mas é isso. Demos tempos ao tempo. É sobre. Muitas graças. Ah, e uma coisa que eu tenho que ter confirmado, né? Eu posso publicar vocês, porque, né, tem imagem de vocês. Então eu preciso de uma confirmação. Tem que ser oral, Camila. Sim? Sim, senhor. Eu, É que eu achei que visual seria, mas sim, senhor. Tá permitido, tá bom. Não, porque senão é colocar um negócio tampando aí vocês, mas é isso. Porque aí aparece só voz, né? Quero um coração bem lindo aqui, ó. Ah, não vou fazer Ai, que edição. horror. Não, tá toda bonitona, para. Mano, você tá com a trança, né? Até hoje. Já faz uns dias já. Eu quero uma trança. Não, não é trança não. Você tá de cabelo preso só? É, eu
spray de cabelo. Mentira, mulher. Fiz um corte. Como é que você faz Gente. isso, de abaixar o cabelo desse jeito? Parecendo. Ai, que dó. Água e uma escovinha. Peraí, vou pegar a escovinha. Olha isso aqui, gente. Nascendo do nada. Isso aqui é meu baby hair, tá? Olha o tamanho dessa jossa. Nossa senhora. Ai, que bom. Você cortou na lua crescente? Cortei nada, porque não tava no tamanho. Olha, grudou na testa de suor. Ai, minha headband. Uma escovinha. É hairband. Ai, deixa eu te colocar grandona. É a escovinha. Aí, tipo, você passa e ela limpa. Ah, mentira. Aí ela tá molhada. Não, Gente, que legal. Tem nada aqui. Meu cabelo tá sem creme também. Até hoje eu tô tentando encontrar um kit, mas ó. Eu O meu te cabelo, mandei eu um link. alisei. O meu cabelo, eu alisei, mas ele também era cacheado. E o da minha filha é cacheado. E eu sofro muito, porque, tadinha, ela tem esses cabelinhos novos na cena, assim, ó. Sabe, assim, ó. Sei, olha lá. Não, e aí ele põe o grande, que é pra ficar horroroso. Mas tá bom. Aqui, ó. E aí eu não consigo baixar de jeito nenhum. Eu amei essa dica da escovinha. Mano, eu entendo você, Camila, porque eu também não Gel, consigo, não. gelatina. Olha só! Gel, gelatina e rápido. Um pouquinho de água e ele alinha sozinho. Rápido. Pessoal, eu preciso ir fazer Eu também meu vou, furacão gente, dormir. sério. Beijo Eveline enorme. arrasou, muito Tchau. obrigada. Camila, Beijo, boa senhora noite, Leal. boa noite, boa noite. Até mais, gente. Beijinhos, beijinhos pra Neneca. Um beijo, meu amor. Obrigada. Eu vou esperar vocês descerem, eu fecho. Oi, Júnior. Oi, Chay. Ótima noite, gente. Depois eu volto com mais live. Até mais. Até mais.